Paz do Senhor, pessoal. Boa tarde. Estamos aqui mais uma quinta-feira para estudarmos a palavra de Deus, para aprendermos com o Senhor na sua palavra. Seja bem-vindo, bem-vinda. Que Deus possa nos abençoar, abrir o nosso entendimento para compreendermos a tua palavra. Nas quintas-feiras nós sempre temos feito os nossos estudos online, estudos bíblicos. Sempre lembrando, nós tínhamos o culto da quinta-feira à tarde, mas por causa de toda essa situação, essa situação está no controle de Deus, está na mão do Senhor. Então, por causa de toda essa situação de pandemia, nós temos feito nos cultos de quinta-feira nós temos feito então as lives de estudo bíblico. Que cada um de nós possa sempre estar orando na presença de Deus, clamando ao Senhor. Porque há muitas situações difíceis e agora novamente a nossa cidade está com os números crescentes, de casos ativos, mas está no controle do Senhor e nós estamos orando, e pedindo que isso diminua. E o coração de cada um, de cada pessoa está aguardando em Deus. Não está, nada disso está na mão de homens, na mão de governos, na mão de pastores. Toda essa situação está na mão do Deus Todo-Poderoso, aquele que ouve a nossa oração, aquele que controla todas as coisas. E os nossos olhos, conforme diz a palavra, estão fixos no Senhor e esperando pelo Senhor, e esperando no Senhor o socorro e o livramento, sabendo que o nosso socorro vem lá do alto. Amém? Então vamos ter um tempo de oração antes de iniciarmos, e como sempre eu gostaria de orar pelo pastor Osmar, que sempre está na quinta-feira, quando voltarmos a ter os cultos presenciais da quinta, ele vai estar lá sempre com alegria no coração para atender e orar por cada um, mas enquanto esperamos esse tempo, vamos orar por ele, pela família dele, para que Deus abençoe. E eu peço também que você ore por cada pastor, que eles sentem a responsabilidade e o peso de estar orando. Eu creio que nessa situação, nunca os pastores oraram tanto pelos seus membros como estão orando agora. Nós, por exemplo, meu esposo e eu estamos toda noite de joelho dobrado, recebendo pedidos de oração. Pastor, está acontecendo isso, tal situação. E até essa semana eu me alegrei muito, porque tinha um outro pastor, ele não é da nossa igreja, de Porto Alegre. Ele já eu estava orando por ele já há 72 dias, mais de 2 meses. E essa semana eu soube, me veio a notícia, ele deu alta. E é um milagre, porque foi entubado, desentubaram, entubaram de novo, deu infecção. E agora, essa semana agora que deu alta, ele deu alta 72 dias no hospital. Eu me alegrei muito, porque desde o primeiro dia que eu recebi o pedido de oração por ele, me mandaram a foto, ora por esse pastor, me mandaram a foto dele, da esposa dele e das 2 filhinhas. Meu coração é de Senhor, 2 meninas assim, eu dobrei o joelho durante todo esse tempo. Estava orando por ele. Fiquei muito feliz pela alta dele. Tinha muitas pessoas orando por ele. Mas a minha alegria foi o milagre que Deus fez na vida dele. E nós temos orado por várias situações. Os pastores estão orando direto pela igreja, por cada pessoa, por cada situação na igreja. Nós temos orado, E o pastor Osmar e a irmã Jamile são pessoas que também estão de joelhos dobrados, orando, clamando ao Senhor por cada situação. E cada um de nós sofreu perdas,
Cada igreja, eu creio que teve perdas, teve irmãos queridos que foram estar com o Senhor. Cada pessoa teve perda. Mas para o cristão, como eu disse, as pessoas foram estar com o Senhor. Mas e aqueles que partiram longe do Senhor? Então, que esse tempo seja tempo realmente para orarmos e pregarmos o Evangelho. E para fortalecermos a nossa fé e continuarmos pregando o Evangelho. Para que mais e mais pessoas possam receber o Evangelho, serem salvas e quando partirem, estarem com o Senhor Jesus. Amém? Então vamos ter um tempo de oração. Senhor Jesus, Deus de toda a glória, nosso Pai, nosso Redentor e Salvador, nos colocamos na Tua presença nesse momento. Pai, é uma tarde que aprendemos a Tua palavra. É um tempo que queremos aprender de Ti. Por isso eu peço, toca o nosso coração, o nosso entendimento. Abre o nosso entendimento para compreendermos a Tua palavra. E eu quero Te pedir também, Senhor, abençoa cada um dos pastores, fortalece, porque muitos pastores sofrem, choram por seus membros. Fortalece os pastores, Senhor, para que continuem em oração, Pai. De maneira especial, Senhor, clamamos pela vida do pastor Osmar e a irmã Jamile, abençoa a vida deles e fortalece a vida deles, Senhor. Nos colocamos diante de Ti. Derrama a Tua bênção essa tarde. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então coloque a tua vida na presença de Deus. Depois de estudarmos a palavra, nós vamos ter também mais um tempo de oração pelas nossas necessidades. Não sei a situação que você está passando, mas nós vamos estar orando e intercedendo juntos diante do Senhor pelas nossas necessidades. Amém? Então vamos ler o texto de hoje, que é em Mateus. Hoje eu não vou estar aquela sequência do Sermão do Monte, mas hoje nós vamos estar falando especificamente no livro de Mateus também, mas sobre o perdão. Porque o nosso último estudo do Sermão do Monte, que nós vamos continuar, nós começamos a estudar a oração do Pai Nosso. E uma das coisas mais impressionantes na oração do Pai Nosso é a questão do perdão. Porque quando termina a petição da oração, ele fala sobre o perdão de Deus a nós e o nosso perdão às pessoas. E o perdão é algo que nós precisamos compreender. Precisamos estudar sobre isso. Entender na palavra de Deus o que é realmente esse perdão. Porque muitos de nós têm dificuldades, têm problemas com as outras pessoas e alguns guardam coisas profundas no coração que muitas vezes é a falta de perdão. Pessoas que sofreram injustiças, pessoas que foram machucadas em muitas situações. Então aquilo fica guardado no coração. Então hoje nós vamos estudar um pouquinho mais sobre o perdão. E a leitura de hoje, em Mateus 18, vamos começar no versículo 21. Mateus 18, a partir do versículo 21, que diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos
tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amém. Esta é a palavra de Deus, uma parábola que nós lemos em Mateus 18, começamos no versículo 21 e lemos até o versículo 35. É a parábola do credor incompassivo ou a parábola do servo que não queria perdoar, que recebeu perdão, mas não queria perdoar. E essa é uma das parábolas, na verdade é a parábola que mais exemplifica o que realmente é o perdão. Que nós podemos entender com clareza o que aconteceu conosco, o que Deus fez, o perdão de Deus. Ele como nós dizemos, está desenhado para nós. Bem desenhado, bem explicado, muito claro o que é o perdão de Deus para nós. É isso que a parábola fala. Ele fala sobre duas coisas: o perdão que recebemos de Deus e o perdão que devemos dar. É bem claro. E é isso que nós vamos estudar hoje e entender um pouco hoje. Mas para entendermos um pouquinho essa história, que é porque ela começa assim: Pedro falando com Jesus e perguntando para o Senhor: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Na verdade, quando Pedro fala até 7 vezes, ele estava sendo bastante generoso, porque os fariseus diziam que era 3 vezes que você poderia perdoar alguém. Na 4ª vez, você não iria mais perdoar. Se alguém cometesse 3 vezes pecados contra ti, já fizesse 3 coisas, a mesma situação, né? 3 vezes ele fizesse, os fariseus diziam: na 4ª você não perdoa mais. Igual a gente diz: ó, eu te perdoo, não faça de novo, né? Daí a pessoa faz a 2ª, a 3ª, ó, já deu 3 vezes, encerrou, não te perdoo mais. Os fariseus faziam isso, perdoava até 3 vezes. Aí Pedro diz: até 7 vezes, Senhor, que eu vou perdoar. E o que Jesus fala? Não te digo até 7 vezes. Eu te digo até 70 vezes 7.
é um número muito elevado para perdão. Já começa aí o Senhor dizendo até 70 vezes 7. Aí o Senhor conta uma parábola, que é uma história para mostrar de maneira clara o que ele quer dizer com o perdão. Aí ele conta a história de um rei e ele começa: o reino dos céus é semelhante a... Aí ele diz: um rei que veio ajustar contas com seus servos. Ele foi ajustando contas e daí trouxeram para o rei um servo. Esse servo, versículo 24, lhe devia 10.000 talentos. Você sabe quanto que é 10.000 talentos? Tem duas explicações que dá para entender. É muito importante nós entendermos a quantia. Um talento é igual a 18 anos trabalhando. Trabalha 18 anos, aí tu consegue um talento. Ou um outro meio de comparação, um talento equivale a 35 quilos de ouro. Um talento. Então, 10.000 talentos é 350 mil quilos de ouro. 350 mil quilos de ouro. 10.000 talentos. E se a pessoa lá, porque o trabalhador, um denário, era o salário do trabalhador de um dia. E ele, para pagar então essa dívida de 350 mil quilos de ouro, ele tinha que trabalhar 150 mil anos. Quem viveu mais, quando nós lemos na Bíblia, é Metusalém, que viveu 900 e poucos anos, quase 1.000 anos, que mais viveu. Então, é só para você ter noção quando fala dessa dívida de 10.000 talentos. É uma dívida absurda. É uma dívida que não tem como pagar. Então, era 350 mil quilos de ouro, que não tinha. Levava 150 mil anos trabalhando para conseguir essa quantia e não tinha como. Então, aí o Senhor mostra na história a quantia. E daí, aquele homem, aquele servo que devia 10.000 talentos, ele chegou ao seu senhor e disse para o Senhor: por favor, perdoa a minha dívida, que eu vou te pagar. Me perdoa a dívida, tem compaixão de mim, Senhor, ó rei, que eu vou te pagar. O rei olhou, teve compaixão do servo e perdoou a dívida. Aí o servo saiu, versículo 28. Saindo aquele servo, ele encontrou um conservo, que era um colega de trabalho. E esse colega de trabalho devia 100 denários. É 100 dias trabalhando só. 100 dias trabalhando. E ele pegou o colega dele e disse: me paga o que me deve, senão você vai preso. Aí o colega dele, disse: espera, tem paciência comigo, eu vou te pagar. E ele disse: não, vai preso. E mandou prender. Quando o rei soube da história, foram lá e contaram para o rei: ó rei, tu perdoaste aquele que te devia 10.000 talentos, mas ele não perdoou o colega dele que devia 100 denários, que na verdade é só 100 dias trabalhando. O rei ficou indignado e chamou ele e disse: eu te perdoei, você deveria perdoar, e você não perdoou, então vai preso. Agora você vai preso, porque você não perdoou. E essa parábola termina assim: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes a cada um seu irmão. Quando nós lemos e entendemos essa parábola, nós começamos a entender sobre o perdão.
E quando nós entendemos sobre o perdão, sobre a questão do perdão de Deus, muitas coisas são resolvidas no nosso coração. Mas nessa parábola aqui, ó, como eu disse, nós vamos entender sobre o perdão de Deus e o nosso perdão aos irmãos, às pessoas. Ele está diretamente ligado à oração do Pai Nosso que nós estudamos. Né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Que tem na oração que o nosso Senhor nos ensinou. Mas o que nós precisamos entender aqui? Ó? Primeiro aspecto, versículo 23. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Primeira coisa que nós precisamos entender: Deus vai ajustar as contas conosco. Vai chegar um dia em que todas as pessoas vão estar na presença de Deus. Eu vou estar na presença de Deus para ajustar as contas. Você vai estar na presença de Deus para ajustar as tuas contas. Esse dia vai chegar. Vai ter um dia em que todos estarão diante do justo juiz. Todos vão prestar contas dos seus atos. Então vai haver esse dia. As pessoas falam o fim do mundo, usam vários termos, mas a questão é, vai ter um dia em que todos vão estar na presença do rei para ajustar as contas. Só que o rei, ele é o justo juiz. E cada um vai ser pesado na balança de Deus. Cada pessoa vai ser pesada na balança de Deus. Aí Deus coloca um prumo. Um prumo é aquela medida que o pedreiro tem que estar bem retinho. Para construir uma parede, ele coloca o prumo para ver se a parede está correta. Nós vamos ser colocados no prumo. Cada um de nós vai ser pesado na balança. Os nossos atos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, tudo que fazemos, tudo que deixamos de fazer, um dia todos nós vamos estar na presença de Deus, do justo juiz. E na presença do justo juiz, nós temos que ser perfeitos. Nós vamos ter que apresentar uma justiça perfeita para sermos justificados. Então, um dia todos vão estar na presença de Deus. Um dia Deus vai ter todas as pessoas, nós dizemos, todo joelho se dobrará. Está na palavra, toda língua confessará. Vai ter o dia em que o Senhor voltar e vai medir a cada um. E a justiça, para ser aprovado, é uma justiça perfeita. Todos os nossos atos, nós vamos ter que ter cumprido tudo perfeitamente. E se você está pensando seriamente, conforme a palavra diz, conforme estou colocando aqui, que a Bíblia diz, que nós temos que apresentar pensamentos perfeitos, sentimentos perfeitos, justiça perfeita, motivação perfeita. Se você para pensar, se você realmente é uma pessoa que está pensando nisso, como são os seus sentimentos, os pensamentos, a primeira coisa que nós pensamos, Senhor, eu não tenho justiça perfeita. Eu até faço boas ações, mas às vezes as minhas motivações são erradas. E quantos pensamentos nós temos errados? Quantos sentimentos? Quando nós começamos a fazer uma análise de todos os nossos pensamentos, de todas as nossas obras,
o que nós vemos? Falha. Por mais que nós nos esforçamos, procuramos fazer as coisas boas, mas para o padrão de Deus, que é o padrão perfeito, da justiça perfeita, não existe nenhum justo, conforme diz a palavra. Nenhum sequer. Não há justo. Não há nenhum sequer. Todos pecaram. Todos pecaram. Nós não temos uma justiça perfeita. Nós devemos parar para pensar nisso. Um dia eu vou estar na presença de Deus. E Deus vai medir todos os meus atos. E eu tenho que apresentar uma justiça perfeita. E eu não tenho justiça perfeita. É o rei que vai vir ajustar contas. E eu tenho uma dívida. A minha justiça não é perfeita. Eu não tenho como pagar. Eu não tenho como saldar essa dívida. Essa dívida é impagável, porque eu não tenho justiça perfeita para chegar na frente do justo juiz. É como essa parábola aqui. A minha dívida é 350 mil quilos de ouro. É uma dívida impagável. É a comparação da parábola mostrando que é uma dívida impagável. Ninguém pode pagar essa dívida. Quando nós vemos, aqui nessa parábola, Deus coloca assim, o servo devia 10.000 talentos. Nós, para entendermos que essa dívida é impagável, nós temos que estudar na palavra de Deus e ver quanto que é 10.000 talentos. Tem umas bíblias que dizem que é uma dívida muito grande, mas a melhor tradução é essa, 10.000 talentos, porque daí você vai buscar e vai ver que não é uma dívida muito grande. É uma dívida astronômica, é uma dívida impagável, porque ninguém vive 150 mil anos para pagar. Então nós vemos que todos nós um dia vamos estar na presença de Deus, onde todos os nossos pensamentos, todos os atos vão ser pesados. E aí nós vamos ver, não temos justiça. A nossa justiça não é perfeita. Não, todo mundo não tem como pagar. Não tem como pagar a dívida para Deus. Ninguém. Às vezes as pessoas usam o termo, estou pagando os meus pecados. Ninguém consegue pagar os seus pecados para Deus. Ninguém. A nossa dívida, nenhum ser humano nascido em pecado pode pagar. É impagável. É impagável. É como essa parábola aqui. É impagável. Então nós vemos que nenhum ser humano pode saldar essa dívida, nenhum ser humano pode pagar essa dívida. Por quê? Porque a justiça de Deus é perfeita. A palavra de Deus diz, a lei do Senhor é perfeita. A lei é perfeita, nós somos imperfeitos. A lei é espiritual, nós somos carnais. A lei de Deus é perfeita e nós não. A lei é espiritual e nós não. Cada um de nós tem pecados, maior ou menor. Não interessa o tamanho dos seus pecados. Nós medimos os pecados dos outros. Aquele lá é mais pecador do que eu. Como eu digo, tanto faz. Grande coisa é ele ser mais pecador do que você. Eu sempre dou meu testemunho. Meu testemunho é assim. Eu era uma pessoa correta, eu era uma pessoa certinha, eu era católica, eu ia ser freira e obediente aos pais.
muito correta, uma menina sempre obediente, mas eu tinha consciência que eu ia para o inferno junto com o maior assassino, com o maior ladrão, com o maior estuprador, com o pior de todas as pessoas. Eu tinha convicção, eu vou para o inferno junto com ele. Eu sei que eu vou para o inferno, porque por mais que eu fosse correta aos meus olhos, sempre havia coisas que não se fazia correto. Uma ou outra vez eu desobedeci, pensei coisas que não deveriam pensar. A lei de Deus é perfeita e exige uma justiça perfeita. E eu, que era tão certinha, não tinha uma justiça perfeita. Eu sabia disso. Eu me converti aos 15 anos de idade. Eu me converti, não, Deus me converteu, embora a gente usa a expressão eu me converti. Mas Deus tocou no meu coração, abriu os meus olhos e me salvou quando eu tinha 15 anos de idade. Então eu entendi e recebi o perdão de Deus. O Senhor me salvou. Mas não há em nós justiça. Nós não temos. É impossível para nós saldar essa dívida. Porque a lei de Deus é perfeita. Deus exige uma justiça perfeita. Então, como que nós vamos ser perdoados se é exigido uma justiça perfeita e nós não temos? Aí que nós vemos, ali na parábola, versículo 27. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. O que é isso? É graça. É favor imerecido. Isso que é graça. É favor dado, é perdão dado a quem não merece. Nós não merecemos o perdão de Deus. Deus nos perdoa não porque nós somos alguma coisa ou merecemos alguma coisa. Deus nos perdoa por aquilo que Ele é como Deus. Ele é amor. É um perdão imerecido que nós não merecemos. Por isso que o sacrifício de Jesus é profundo. Nós precisamos meditar sobre isso. Alguém teve que cumprir toda a lei de maneira perfeita, ter uma justiça perfeita, e essa justiça de Cristo é imputada a nós. Amputar é tirar, amputei meu braço, tirei o braço. Imputar é colocar. Nós não tínhamos justiça, não temos. A justiça de Cristo, a vida perfeita de Cristo aqui na terra, que se fez homem, ela foi imputada a nós, colocada para nós. Deus nos deu. É isso que nós precisamos entender. E nós fomos perdoados todos os nossos pecados. Não interessa quantos. Eu não sei como está a tua vida. Se você ainda fica pensando nos teus pecados, ou nas maldades que você fez, naquilo que você se fica remoendo o passado. Se você é salvo, conhece o Evangelho, medita nisso. Jesus te perdoou. Por que você está se condenando se Deus não te condena mais? Se você entendeu a graça, entendeu o perdão, o Senhor te perdoou. Já foi pago o preço.
Olha aqui, ó. E o senhor daquele servo, compadecendo, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Cada um de nós precisa entender esse perdão. Não há nada que nós possamos fazer para Deus nos perdoar. Porque tudo que tinha que ser feito foi Jesus quem fez. Jesus na cruz do Calvário. Não existe penitência. Não existe pagar pecado. E penitência, eu sou uma pessoa que entende bem. Como boa católica que eu era, vocês sabem o que eu fazia para receber perdão dos pecados? Eu estudava longe. Eu colocava pedras dentro do meu sapato. Eu ia a pé para a escola. Para passar aquele sofrimento para que os meus pecados fossem perdoados. E eu sentia angústia igual. E eu sabia que meus pecados não tinham sido perdoados. Porque nós não temos como perdoar os nossos pecados, pagar os nossos pecados. A nossa dívida é impagável. É 10 mil talentos, é uma dívida impagável, incompreensível. Nós precisamos ter esse entendimento. Quanto mais nós entendemos que a nossa dívida é impagável, quanto mais nós entendemos que nós somos pobres de espírito, quanto mais entendemos isso, mais nós vamos entender o perdão de Deus, mais nós vamos nos alegrar na cruz, mais nós vamos olhar para Jesus, mais nós vamos olhar para aquela cruz de Cristo e dizer: obrigado, Jesus, obrigado, meu Senhor, meu Salvador. A nossa oração todo dia tinha que ser: Senhor, eu te louvo por tão grande salvação. Eu não merecia e tu me perdoaste. Eu não merecia e tu me salvaste. Não há mérito em mim e tu perdoaste a minha dívida. Não fique remoendo os teus pecados. Eles já foram perdoados. Todos eles. Não pense mais neles. Olhe para a cruz. O que aconteceu já aconteceu. Não tem como tirar o que aconteceu. A única coisa que se pode fazer com o que aconteceu é perdoar. E Deus perdoa. Deus te perdoou. Deus está escrito aqui, ó, quitado. Meu filho quitou na cruz do Calvário. Então você não vai mudar o teu passado. Você não vai mudar a tua vida. O que foi, foi. Mas você foi perdoado. Essa dívida está quitada. Essa dívida já está paga. O Senhor te diz, ó, pode ir, eu me compadeço de ti. Eu perdoo. E o perdão de Deus é completo. Deus não perdoa pela metade. Deus não diz, ó, eu só perdoo só até aqui. Isso aqui que tu fez é terrível demais. Não. Deus perdoa todos os pecados. Lembra da pecadora que foi levada, que pega em adultério? Jesus diz, vai, não peques mais, os teus pecados são perdoados. Lembra do paralítico, aqueles que abriram o telhado e colocaram ele, desceram por uma cama na frente de Jesus e Jesus diz, os teus pecados são perdoados. Quantas vezes nós lemos que Jesus olha e diz, os teus pecados estão perdoados? Porque é só Deus que pode perdoar pecados. E Ele te diz, os teus pecados estão perdoados. Vai, não peques mais. Não peques mais. O perdão de Deus não tem como explicar. É favor imerecido. E
quando nós entendemos esse perdão, essa é a mensagem do Evangelho. Essas são as boas novas do Evangelho. Todos pecaram. Todos são pecadores. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estás perdoado? Vai. Você está perdoado. Quando você entende isso, quando você medita isso, o que você faz? Você perdoa. Porque nós somos perdoados para também dar o perdão. Tudo aquilo que os outros nos fazem, comparado com aquilo que nós fizemos contra Deus, é 100 denários, é 100 dias de trabalho. Se Deus, que é Deus, olha para nós e nos perdoa, quem somos nós para não perdoar? Quem somos nós para não perdoar aquele que nos traiu, aquele que nos machucou, aquele que nos humilhou, aquele que nos afronta, aquele que nos agride, aquele que nós dissemos, me tirou tudo que eu tinha, essa pessoa me tirou, essa pessoa acabou comigo, me estraçalhou. O que nós fizemos com Deus? O que nós fizemos com Deus? Quem nós somos? Se Deus, que é Deus, justo, santo, incomparável, e nós ofendemos a Ele com os nossos pecados, nos perdoou, quem somos nós para não perdoar o nosso conservo? Quem somos nós para não perdoar a esposa, o marido, o filho, o irmão, o vizinho, o parente? Quem somos nós para não perdoar? À medida que entendemos o quanto Deus nos perdoou, então nós vamos orar e dizer, Pai, perdoa a minha dívida, assim como eu perdoo aquele que me deve. Você está entendendo que o perdão não é na tua força? O perdão é porque eu entendo o quanto eu fui perdoado por Deus. Você consegue entender o perdão de Deus para ti? O favor imerecido? Se você consegue entender esse perdão, esse favor imerecido, e recebe o perdão de Deus no teu coração, como que você não vai perdoar? Não tem como não perdoar. Porque um coração que foi perdoado e entende esse perdão, ele luta para perdoar. Ele diz, Senhor, perdoa. Essa pessoa, ela não sabe o que ela faz. Ela não tem entendimento. A gente diz, Senhor, quantas vezes eu te feri com os meus pecados e tu me perdoaste. Tu, ó grande Deus, foste ferido pelos meus pecados. Essa pessoa feriu a mim, que não sou nada. Quem sou eu para não perdoar? Oh, Jesus, me ajuda. Medita nisso. Pensa nisso.
Eu não sei o que dói no teu coração, o que machuca no teu coração, ou se você ainda se condena de alguma coisa. Deus em Cristo te perdoou. E nós, em Cristo, perdoamos as outras pessoas. O perdão de Deus é o padrão moral mais elevado que existe. É o perdão de Deus para nós. E quando nós entendemos, nós realmente louvamos e dizemos: Senhor, obrigado por tão grande salvação. Amém? Espero que você tenha entendido essa palavra, que Deus tenha ministrado ao teu coração, que você tenha tido paz no teu coração. E eu espero que você não pense mais nos teus pecados passados, porque Deus não pensa mais. Lembra, você não pode mudar a tua história passada, mas você pode receber o perdão presente de Deus, que vai te levar a uma história eterna com Ele, a morar eternamente com Ele. Tudo que você fez, quando você chegar na presença do justo juiz, já pensou? Você vai chegar na presença do justo juiz e na tua conta de todos os teus pecados vai estar escrito: cancelado, já foi pago, o sangue de Jesus pagou. E você vai ouvir: vinde benditos do meu Pai, entra no gozo do teu Senhor. Esse é o perdão de Deus. Isso é a salvação. E quando você é de tal maneira perdoado, você perdoa. E quando você entende e é de tal maneira perdoado, para quem que você quer viver? De novo para esse mundo? Não! Você quer viver para Deus. Você vive nesse mundo, você está nesse mundo, mas agora você vive para Deus por causa do perdão. Agora você ama o Senhor. E tudo que você faz, aonde você trabalha, e todas as coisas que acontecem, todo sofrimento, toda a dor, isso é nada comparado com o perdão. E sabendo, um dia eu vou estar com o Senhor. Você quer estar com o Senhor? Eu quero. Eu quero estar para sempre com o meu Senhor, aquele que me perdoou, aquele que me ama. Eu aguardo o dia em que Ele virá. Que você possa aguardar esse dia também. Que você também possa dizer: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Mas de maneira especial pela mensagem de hoje, que você possa perdoar a todos aqueles que te feriram, a todos aqueles que te machucaram. Que a tua ferida no teu coração essa tarde seja curada. Vamos orar? Se coloca na presença de Deus. Pai, meu Senhor e Salvador, humildemente nos colocamos na tua presença e eu clamo por essa pessoa que está ouvindo, por aquela que vai ouvir essa palavra. Que o teu poder penetre, a tua salvação, e haja cura e transformação na vida dessa pessoa. E eu quero colocar também cada situação difícil que essa pessoa está vivendo. Responde, ouve o clamor do coração e abençoa essa pessoa, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que tu tenha
um restantezinho de semana abençoado. E lembrando, domingo temos o nosso culto presencial pela manhã às 9 horas e à tarde às 18 horas, culto presencial e nas lives também. Que Deus possa te abençoar e te fortalecer em nome de Jesus.